Amém, meus irmãos? Levíticos capítulo 6, nós vamos ler por enquanto apenas o verso de número 13. Tem algo a ver com o que Deus está fazendo com a gente aqui, nesse culto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou ler de novo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Pai, obrigado, Senhor, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queima corações aqui nessa noite, meu Pai. Vem nos conduzir, meu Deus, em tudo. Fala conosco, ensina o teu povo, doutrina o teu povo. Converte vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No início do ano de 2013, eu fiz uma viagem que foi a viagem mais espetacular que eu fiz na minha vida. Fiz uma viagem para as terras bíblicas. Eu fui ao Egito, do Egito eu subi para Israel. E meus irmãos, eu sei que muita gente faz essa viagem por uma questão turística, mas para nós que amamos a palavra de Deus, que estudamos a palavra de Deus, que procuramos viver isso, desde que eu nasci, eu tenho contato com essas realidades. Para mim foi um espetáculo visitar cada um daqueles lugares. A gente passa a olhar para os textos da Bíblia de uma maneira diferente. E quem sabe mais para frente a gente não consegue até fazer uma caravana aí da nossa igreja, né? De estudo. Já pensou, pastor André? Com aulas teológicas no meio do caminho, que lindo! Um dos lugares bem legais que eu conheci lá foi o tabernáculo no meio do deserto. Os caras fizeram simplesmente uma réplica em tamanho natural do tabernáculo de Moisés, ali no meio do deserto, onde o povo peregrinou, onde Deus mandou que o tabernáculo fosse construído. E eu tive ali, meus irmãos, uma aula, entrando pelo tabernáculo, ali pela entrada principal, passando por cada parte, pelo átrio, até chegar lá no Santo dos Santos. Que arrepio! Eu sabia que era tudo réplica. No lugar do sacerdote tinha um manequim com a roupa dele. Mas que coisa maravilhosa, meus irmãos, a gente poder ver nas medidas e entender. E uma senhora muito entendida do assunto, ela era do grupo dos judeus messiânicos, então ela cria em Jesus, mas ao mesmo tempo ela tinha toda aquela bagagem de tradição judaica, e ela ia explicando cada detalhe para aquilo. Irmãos, o que foi o tabernáculo? Esse texto que nós lemos tem a ver com isso. O tabernáculo de Moisés foi uma grande tenda que Deus mostrou a Moisés no mundo espiritual e mandou que Moisés construísse exatamente daquele jeito. Essa tenda tinha ali uma parte interna que era dividida para uma parte mais interna ainda, que vocês com certeza já me ouviram pregar bastante a respeito disso, que é o Santo dos Santos, o local que não só representava a presença plena do Senhor, como o próprio Deus se manifestava ali naquele lugar, onde estava guardado ali a Arca da Aliança. No pátio mais externo, ali existia o chamado Mar de Bronze, um grande tanque espelhado de água para purificação, e ali também o altar, e o fogo queimará no altar continuamente, ele não se apagará. Quando a gente olha para essa figura do tabernáculo, a gente aprende muitas coisas. Eu não tenho aqui a intenção de detalhar cada pedaço, mesmo porque cada pedacinho ali já daria uma mensagem completa. Mas é interessante a gente olhar para esses textos. Levíticos é um texto que a gente costuma evitar lá no Antigo Testamento, né? Um monte de lei bizarra, porque além das leis cerimoniais que para a gente não fazem muito sentido, ali está cheio das leis civis, das leis do país, que para a gente não faz menos sentido ainda. Mas, meus irmãos, existem mensagens poderosas, porque cada pedaço daquilo está apontando para Cristo, está apontando para nós como igreja. E se a gente quer entender bem isso que nós acabamos de cantar, eu entro no Santo dos Santos, a gente precisa entender que antes de chegar lá existe uma pia de purificação, existe um altar.
E hoje eu vou falar para vocês sobre o altar. Vou deixar a pia para outro dia. Estou com vontade de falar da pia, mas vamos para o altar. Quando a gente fala a respeito do altar, a igreja moderna, imagina esse negocinho aqui, ó. Imagina um lugar onde você sobe para ficar mais alto, por isso que é altar. E as pessoas pensam que é um tipo de palco e não entendem o que é um altar. Eu acho que o pessoal do espiritismo, o afro-brasileiro, entende melhor o que é altar do que os crentes. Porque altar é local de sacrifício. O altar é lugar de morte. O altar é onde os animais eram imolados, o sangue era derramado, onde tinha ali resto de bicho. E o sacerdote tinha que botar fogo naquilo. 2 vezes por dia, pela manhã, pela tarde, ele queimava. Aquilo apontava para o sacrifício de Cristo, meus irmãos. Depois que Jesus morreu por nós, não resta mais sacrifício desse tipo, de derramamento de sangue. Mas, meus irmãos, a ideia de sacrifício, no sentido de entrega a Deus, de rendição a Deus, ainda existe na era da igreja. O Novo Testamento vai falar para a gente a respeito de sacrifício de louvor, por exemplo, onde nós nos apresentamos diante do Senhor e nós entregamos algo. Ainda é lugar de morte. Nós morremos diante do Senhor. Eu orei aqui no início do culto com o ministério de louvor. Eu quero morrer aqui nesse lugar, para que Cristo viva em mim. A gente canta muito sobre o altar, no altar de adoração. E a gente geralmente está falando de um lugar em nós, onde nós nos rendemos diante do Senhor. Mas aqueles princípios lá do Antigo Testamento, eles continuam valendo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Quando Moisés fez exatamente o que Deus tinha mandado, parte por parte, e eles começaram ali, entraram para fazer o primeiro sacrifício, a pessoa mais importante veio, o próprio Deus se manifestou. A glória dele se manifestou sobre o povo e foi vista. E nesse momento, meus irmãos, o próprio Deus liberou fogo e queimou aquele altar. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E isso, meus irmãos, tem pelo menos 2 grandes implicações, porque fogo fala primeiramente de juízo para aqueles que não creem, fala de juízo para todos aqueles que se encontram em estado de separação de Deus. Mas para todos aqueles que pertencem a Ele, ao longo das Escrituras, o fogo tem outra conotação. Fogo fala de paixão, fogo fala de poder, fogo fala de energia, fogo fala da presença de Deus. E esse fogo, meus irmãos, é o fogo da presença de Deus. Quando João tem uma visão de Jesus crucificado, ressuscitado, lá no livro de Apocalipse, ele diz que nos seus olhos há fogo. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que sentido tem isso para a gente, meus irmãos? Eu acho que uma das melhores ilustrações desse fogo de Deus em nós se encontra ali no caminho de Emaús, quando 2 discípulos tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Jesus tinha acabado de ser morto, havia ressuscitado, e as pessoas não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. E 2 discípulos estão caminhando triste, e um homem se aproxima deles. Esse homem é o próprio Jesus, mas eles estão como que cegos para isso. E meus irmãos, quando Jesus pergunta, por que vocês estão assim? Aqueles homens falam, você é o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Mataram Jesus, você não está sabendo não? Aí Jesus olha para eles e fala assim, mas vocês são burro mesmo, hein? Como assim? Jesus chamou as pessoas de burro? Meu Deus do céu, ele não fala uma coisa dessa não. Irmãos, vamos falar então na tradução de João Ferreira de Almeida, de 600 anos atrás, né? Ó nécios, tardios em entender, cambada de lerdo, né? No fim das contas é isso mesmo. Vocês não entenderam nada. E Jesus ali caminhando com eles, começa a contar
uma porção de coisa, começa a dar uma aula a partir de Moisés e vem pelo Antigo Testamento inteiro, esclarecendo profecias, dizendo que importava que o Filho do Homem fosse morto e ressurgisse. E quando foi chegando ali no final daquele caminho, aqueles homens viraram para Jesus sem saber que era Jesus e falaram assim: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Brincadeira, eles não cantaram. Essa música é baseada nesse texto, mas eles falaram isso: fica, passa a noite aqui com a gente, porque ele ia seguir adiante. E Jesus para com eles, e no momento em que Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. E eles veem finalmente que o tempo todo no caminho quem estava com eles era o próprio Jesus. E Jesus some da frente deles. Na hora que finalmente eles descobrem, Jesus dá linha e segue o caminho. Mas olha que interessante que um fala para o outro: rapaz, bem que o nosso coração estava queimando quando ele estava falando das palavras. Quando ele estava falando ali os textos bíblicos, bem que nos ardia o coração. Fogo da presença de Deus. Porque você pode não entender o que está acontecendo. Talvez você chegou aqui nessa igreja, não sabe nada do que a gente está falando. Mas quando a gente começou a adorar, você começou a sentir algo queimando dentro de você, que você nem sabe do que se trata. Não nos queimava o coração enquanto ele nos falava da palavra. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, um dos pregadores da história da igreja que melhor entendeu isso foi um cara que eu gosto muito, um homem chamado John Wesley, que ele era um pastor muito dedicado. Ele era da igreja anglicana e ele chegava a fazer viagem missionária tentando converter pessoas, até que um dia ele percebeu que ele mesmo não era convertido. Ele encontrou um pessoal muito crente num navio no meio da tempestade vindo para a América. Os irmãos morávios estavam lá cantando numa alegria danada num fogo só, e ele morrendo de medo de morrer. Ele percebeu que tem alguma coisa errada, até que um dia numa reunião um irmão estava lendo um estudo do pastor Martim Lutero a respeito do livro de Romanos, ensinando sobre a justificação pela fé. E sabe o que aconteceu com ele? O coração dele queimou. E ali ele sentiu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Opa, ele começou a entender. Não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com a minha busca por santidade, com as obras que eu estou fazendo aqui igual um desesperado. Tem a ver com o que ele fez por mim. E o coração dele começou a queimar. Larará, larararará. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ele sentiu e ele escreveu a respeito disso e começou a ensinar. Ele chamou isso aí de experiência do coração aquecido, que nada mais é do que o Espírito Santo vindo sobre nós e queimando o nosso coração, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo, fazendo de nós uma nova criatura. E ele entendeu que esse queimar o coração não tinha a ver simplesmente com aquele momento da conversão. Porque lá na Bíblia está dizendo que ele fez dos seus anjos como ventos e os seus ministros como labaredas de fogo. Então ele entendeu que ele precisava queimar. E as pessoas perguntavam: por que vem milhares e milhares de pessoas ouvir você pregar? Aí ele fala assim: eu fico ali queimando diante de Deus. As pessoas vêm me ver queimar. Você precisa queimar, meu irmão. Um coração queimando da presença de Deus, ele vence o pecado, ele não consegue ficar no erro. Um coração queimando da presença de Deus trabalha de um jeito diferente, acorda mais cedo para buscar a Deus por uma motivação que ninguém entende, porque tem algo queimando dentro de si. É uma energia maluca, forte, inexplicável, que as outras pessoas não conseguem entender. Há fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará.
E agora eu preciso explicar algo muito importante dentro dessa mensagem. A gente vai voltar para o texto de Levíticos. Porque para o fogo queimar, você precisa entender algo. Versículo 8, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Avança comigo até o verso de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Deus manda o fogo, mas quem mantém o fogo é o sacerdote. Diga assim: Deus me manda o fogo, mas eu mantenho ele aceso. Quem aqui é do tempo do fogão a lenha vai entender bem o que é isso. Alguém teve um trabalho de acender o fogo mais cedo, e você tem que dar manutenção nisso até o horário de cozinhar de novo. Estou lembrando da gente lá na roça, né, Dutra? Dutra acorda de manhã, já começa ali, a mexer a lenha para poder incendiar aquele negócio. Daqui a pouco quer tomar um banho quente. Quem foi que deixou apagar isso aqui, não botou aqui a lenha que devia ter botado? Irmãos, o primeiro fogo que veio foi o próprio Deus que mandou. Quando você lê isso, se não me engano, ali no finalzinho do capítulo 9, você vê Deus mandando fogo sobre o altar. Aí você começa o capítulo seguinte, diz que 2 sacerdotes pegaram um incensário. E esse incensário eles botaram o próprio fogo, acenderam lá, né? Eu imagino isqueiro, mas eles não tinham isqueiro naquela época. Acenderam o incensário deles e opa, como assim? Botaram o próprio fogo. Deus tinha mandado fogo lá, custava ir lá acender com aquele fogo sagrado. Não, eles apresentaram diante de Deus aquilo que a Bíblia chama de fogo estranho. E o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus veio até eles e matou os 2 sacerdotes, os 2 filhos de Arão. E Arão teve que ficar quieto, porque aqueles homens tinham errado, tinham profanado algo que era sagrado. Entenda, o fogo vem de Deus. O fogo não é algo que você produz, não vem de um condicionamento emocional, psicológico, de alguma forma. Eu vou colocar aqui um mantra gospel para eu ficar repetindo esse negócio até eu entrar num estado alterado de consciência, qualquer coisa desse tipo. Não, o fogo vem dele. Ele é que incendeia os nossos corações. Mas o que a gente faz a partir disso? A gente mantém o fogo aceso. O sacerdote, ele levanta pela manhã, tem sacrifício pela manhã, tem à tarde, ele precisa chegar cedo, e todos os dias ele precisa fazer com que esse fogo arda continuamente. Quando a gente lê o texto aqui no início da mensagem, talvez você tenha pensado, é uma coisa milagrosa, o fogo desce e ele fica queimando para sempre. Mas não, meus irmãos, o fogo foi sendo mantido até a época lá do cativeiro babilônico, e aí não teve mais jeito, o fogo se apagou. Embora exista até uma lenda judaica, uma tradição judaica, que diz que os sacerdotes conseguiram manter durante aqueles 70 anos um pouquinho desse fogo, dia após dia, até a reconstrução lá do segundo templo. Mas, meus irmãos, o fato é, Deus mandou o fogo. Cabe a cada um de nós manter esse fogo aceso, e isso deve acontecer todo dia. Não é uma declaração de milagre, é um mandamento. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É uma ordem dada aos sacerdotes. E aí, nesse ponto, você que conhece fogo de Deus, você que já queimou o seu coração e se afastou, começa a entender: opa, então o problema foi comigo, eu que devia ter continuado dando manutenção, limpando ali, tirando as cinzas, colocando nova lenha manhã após manhã, dia após dia. Sim, era para você fazer isso.
Próximo fim de semana nós estaremos indo para um evento buscar fogo de Deus. E meus irmãos, por mais simples que seja um encontro com Deus, hoje cada vez que passa vai ficando mais sofisticado, né? Em muitas coisas. Por mais simples que seja, o princípio espiritual está ali. Achegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Você sai de lá cheio da presença de Deus. Ele incendeia mesmo os nossos corações. E todas as vezes que eu volto de um retiro que é espiritual como esse, eu fico muito tempo, como a gente costuma dizer, aleluiado. Sabe uma pessoa aleluiada? Esses malucos que ficam aleluia, desse jeito. E eu me lembro há anos atrás, quando eu cheguei do primeiro, e a gente era de uma igreja muito engessada, muito tradicionalzona, e de repente meu coração não parava de queimar, e eu só queria Deus. E eu me lembro que me liberaram mais cedo da escola, eu estava indo para casa. Sabe qual era a minha alegria? Não era dormir, era chegar assim: eu vou subir a montanha. Eu chegava lá, botava adoração, meus irmãos, e começava a adorar a Deus, queimar meu coração, porque tudo que eu queria era mais. Mas sabe o que eu percebi? Que com o passar dos dias, a tendência, se a gente não dá manutenção nesse fogo, é a chama aí diminuindo. Presta atenção, o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. E a gente começou a fazer o seguinte: tinha uma reunião depois do que acabava o encontro, naquela mesma semana, que a gente chamava de pós-encontro. E qual era o propósito do pós-encontro? Ensinar os crentes a manter o fogo aceso, porque a gente percebia que muita gente depois desse tempo, se esfriava, e às vezes se esfriava de forma terrível. Então, a gente ensinava algumas coisas, eu vou mencionar muito rapidamente aqui para vocês, sobre o básico do básico, como manter a chama acesa. E já vou adiantar algo para os irmãos: esse retiro que nós vamos ter não terá pós-encontro, terá 4 dias de ministração profética, que eu não sei direito ainda, é porque eu estou contando domingo à noite, segunda, terça e quarta-feira, que a gente vai vir para cá queimar. E Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração em termos de estratégia de evangelização. A gente vai ganhar pessoas para Jesus. Não me pergunta tudo que vai acontecer, que nem eu sei ainda. Eu vou queimar mais essa semana para Deus mostrar. Mas algo muito forte vai acontecer nesses dias, e eu já te convoco para estar aqui. Sabe, você que é aquele crente que fala: pastor, conta comigo para o que precisar. É com você mesmo que eu estou falando. Amém? Fecha parênteses, nós não teremos pós-encontro. E eu vou explicar já para você que vai voltar semana que vem do retiro, como é que você vai manter a chama acesa. Vou explicar rapidamente, porque o final da mensagem é um passo além disso. Existem 2 coisas que eu falo, principalmente para os novos crentes que estão voltando. A primeira é: caiu, levantou. Vamos repetir? Caiu, levantou. O que isso quer dizer? Meu irmão, você vai cair, normal. Às vezes você sai pensando: nossa, agora eu sou santo, vou vencer o pecado e tal, mas você vai lá e tropeça. Presta atenção, a diferença é que agora você caiu e você levanta, você continua seguindo na presença de Deus, pede perdão, confessa os seus pecados, se tiver que pedir perdão para alguém, pede, mas você segue. Isso não muda quem você é, você continua sendo filho. Esse é o primeiro: caiu, levanta. A segunda coisa, um crente experiente aí para falar para mim bem forte, para sair aqui no microfone, é o mais forte. É o boi. Tá vendo como é que a igreja está preparada nisso? Alguns estão com interrogação imensa assim, boi, como assim? Estamos falando de churrasco, de uma alimentação bem balanceada, de carne vermelha. Boi, meus irmãos, é Bíblia, oração e igreja, as 3 letras que formam a palavra boi. Então não adianta, se a palavra de Deus é o alimento, Jesus ensinou isso pra gente. Ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não adianta você passar a semana inteira sem pegar na sua Bíblia e chegar aqui no domingo e ficar assim: eu quero queimar também, tá todo mundo queimando, eu não estou queimando.
vai se alimentar, criatura? É diariamente que você vai ali limpar o altar para botar para queimar. A segunda coisa é oração. Tem novidade por aí, meus irmãos, a partir da outra semana, da chegada do retiro. Além da novidade das células, nós teremos algumas novidades a nível de vida de oração da nossa igreja, de sala de oração, umas coisas muito fortes que Deus tem colocado no nosso coração. Falou muito com o Clauber nessa viagem que a gente fez, e tem novidades vindo por aí, mas presta atenção, o seu altar no particular, a responsabilidade é sua. Você não está queimando porque você não está buscando. Às vezes as pessoas estão passando por um monte de problemas na vida, e é verdade, nesse mundo tereis aflições e coisa e tal. Você sabe que aqui nessa vida a gente toma tombo mesmo. Jesus diz que se a gente ajunta tesouro aqui, os ladrões eles minam e roubam. Mas presta atenção, tem gente que não precisaria estar passando 90% do que está, se tivesse uma vida de oração direita diante de Deus, como já foi ensinado que deve ser. E se tomasse tendência, começava a ter uma vida mais aprumada. O problema é que uma coisa tão básica na vida da gente, que é a oração, não está sendo cumprida. E a outra coisa do boi, Bíblia, oração e igreja. Irmãos, pensa numa coisa que fortalece o ser humano. Jesus inventou a igreja. Não foram as religiões, o isso, aquilo, as denominações. Não, Jesus criou a igreja, meus irmãos. Isso é muito sério. Se você olhar ali para o funcionamento de uma igreja no Novo Testamento, e olha, sabendo do papel que a igreja tem na vida da gente, é que Satanás atacou tão profundamente a igreja ao longo da história da igreja, e tem atacado nesses dias de hoje. Porque se ele tira uma brasa do braseiro, ele sabe que essa brasa vai parar de queimar. E você entendeu que o fogo precisa arder continuamente. Mas se a brasa foi tirada, ele não vai arder continuamente. E meus irmãos, virou uma moda estranha nos dias de hoje, em que as pessoas conseguem dizer ao mesmo tempo que elas servem a Jesus, que elas têm Jesus como Salvador, Senhor sobre a vida delas, que se elas morrerem elas vão para o céu, mas elas estão desigrejadas e elas acham isso normal. Elas viram um frequentador esporádico de igreja, ao invés de ser igreja de verdade. Ou muitas vezes estão dentro das suas casas dizendo assim: não tem pastor nenhum aqui para me mandar em mim, não. Aqui eu faço a ceia com os meus filhos aqui mesmo, e oro e não sei o quê, e tá bom. Se você está numa ilha deserta que só tem a sua família, eu entendo. Mas se não é esse o caso, presta atenção, eu sei que existem exceções. Eu sei que tem gente que saiu de uma determinada igreja para preservar a sua fé, por entender que aquele ambiente era um ambiente doente para a sua fé, um ambiente desviado de heresia. Ok, isso é exceção, não é a prática de todo mundo. A gente vive uma geração de gente desigrejada que está deliberadamente desobedecendo aquilo que está escrito na Bíblia. Porque na Bíblia você não encontra, por exemplo, escrito lá: não fumarás pedra de crack. Amém? Tem isso na sua Bíblia? Na minha não tem, não. Quer dizer então, pastor, que pode fumar pedra? Não. Você consegue inferir pelo conhecimento geral da Bíblia que é pecado você ser viciado, você usar esse tipo de coisa. Então você olha, não está escrito não fumarás pedra, e você entende que você não tem que fumar, mesmo sem estar escrito, por quê? Entendeu o geral. Mas na Bíblia está dizendo: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Abertamente, claramente, com todas as letras: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Está escrito com todas as letras, não tem para onde correr. Você está desviado, desigrejado. Volta para casa enquanto há tempo, se arrependa, porque você está vivendo no pecado. Vem para cá, hoje é dia de ceia.
Na sua casa você não está entregando dízimo, você não está ceando, você não está sendo ministrado na palavra de maneira viva, participativa, não está sendo parte no corpo de Cristo, edificando o seu irmão e sendo edificado por ele, porque você está em pecado desviado. É simples assim, com todas as letras. Como é que vai queimar? Como é que vai queimar? Não tem coragem de se tornar membro da igreja. Como é que vai queimar? Bíblia, oração e igreja. É o boi. Mas eu quero, meus irmãos, nessa mensagem dar um passo além disso. Eu quero falar de duas coisas a respeito do fogo, para a gente finalizar essa parte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é possível a pessoa viver Bíblia, oração e igreja e ainda assim não queimar. Lembra de John Wesley antes de queimar o coração? Pregando a Bíblia, fazendo viagem missionária, trabalhando em tudo quanto é lugar, visitando o orfanato, fazendo e acontecendo, nunca tinha queimado o seu coração. Eu conheci pastores que nunca viveram essa experiência, e a vida deles é Bíblia, oração e igreja. Então eu tenho duas coisas para dizer para você, para que o fogo arda continuamente sobre o altar e não se apague. A primeira é: não se conforme com essa situação. Quem é o dono do fogo? Quem é que manda o fogo? Pode falar. É Deus que manda o fogo. Olha para Jesus, nos seus olhos há fogo. O que você vai fazer? Vai se jogar de joelhos diante dele e só vai levantar quando o fogo descer. Creia. Se ele quer que o seu coração queime e você quer que o seu coração queime, é simples, vai buscar. Para algumas pessoas, ele vai querer que o altar seja um pouco mais preparado e talvez você tenha que ficar um pouquinho mais de tempo. Mas, meus irmãos, a experiência que eu tenho nisso, que às vezes, em poucos instantes, você se acerta com Deus e começa a pedir: Senhor, queima o meu coração, eu quero sentir a tua presença de novo, eu quero sentir o fogo queimando no altar. E, meus irmãos, você vai sentir. Não aceite para a sua vida uma vida sem queimar, uma rotina, um dia após o outro, sem queimar o seu coração. É algo simples. Muitos vão virar e vão dizer o seguinte para você: pastor, não tem a ver com sentir, porque a fé não tem a ver com sentidos, é algo que você simplesmente acredita sem ver, sem sentir nada. Ok, esse é o primeiro degrau, meus irmãos. A gente crê, simplesmente crê, mas depois que a gente conhece, a gente começa a desfrutar e experimentar. Você há de concordar comigo. Chegou num culto como esse, eu digo para você: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Jesus está aqui, você crê e diz amém. Mas daqui a pouco a gente começa a adorar e o nível da presença começa a subir. E acontece aquilo que aconteceu aqui agora há pouco. E as pessoas começam a mergulhar e pegar fogo mesmo no coração. E eu estava vendo gente aí caindo, levantava para cair de novo. Eu já via, vamos começar a adorar de novo, vai voltar para o chão, né? O que é isso, meus irmãos? Você passou do simplesmente crer para começar a experimentar, a provar e a ver. E é aí que muitas pessoas entram em transe profético, e porque em um momento elas acreditaram, agora elas começam a ver o sobrenatural. E primeiro elas acreditam que existe um anjo aqui, daqui a pouco elas olham e veem um anjo. É isso que a gente tem que querer para a nossa vida, meus irmãos. Existe muito mais. Então entenda, não se conforma em uma vida onde você não queima. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa: se renda, se entrega. Sentiu queimar? Se entrega nesse fogo. Deixa queimar, let it burn, como a gente canta. Deixa queimar. Primeira vez que eu senti queimar de verdade, meus irmãos, para valer, eu senti algo aqui no pé da barriga. E tinha um irmão comigo perto, né, nesse mesmo retiro. Ele sentia queimando no pé. Ele ficava assim: pastor, eu não consigo botar meu pé no chão porque está queimando. Cada um sente de um jeito.
Não estou preocupado com a manifestação na nossa alma, no nosso entendimento. Mas se entrega. Você começou a sentir a presença de Deus. Tem um negócio diferente rolando aqui. Não sei o que é isso não, mas eu estou me entregando, eu estou me rendendo. Eu aprendi a respeito do enchimento com o Espírito Santo, que tem muito mais com você se entregar do que você entender. Quando a gente olha, por exemplo, para a figura do rio de Deus lá no livro de Ezequiel, meus irmãos, uma vez o Senhor falou muito forte ao meu coração a respeito disso, quando a gente via o anjo levando Ezequiel a descer até águas mais profundas, e eu entendi, sabe o quê? Que não tem a ver com o quanto do rio nós temos, mas o quanto o rio tem de nós, o quanto nós nos entregamos, o quanto nós nos permitimos nos entregar. E esse é o meu apelo, e esse é o meu convite para você nessa noite. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos queimar. Se coloca de pé, igreja. Vem para cá, Ministério de Louvor. Você que não sabe o que é isso, que para você é estranho ouvir um homem falar a respeito de fogo dessa maneira, com essa aplicação, eu quero convidar você a simplesmente crer e receber, a não sair daqui sem queimar o seu coração nessa noite. E você que está como eu, enquanto eu falo, eu vou sentindo fogo no altar, ardendo continuamente. Você que está sentindo queimar, o que você vai fazer? Se joga, se entrega. Viva plenamente isso. A gente ainda tem ceia, você tem apenas uma canção para queimar. Então mergulha de vez. Espera o Ministério de Louvor começar não, já vai queimando. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar